A saúde é uma das áreas que mais precisa de recursos. E as pesquisas populares apontam isso. Quando você faz uma pesquisa pública e pergunta ao cidadão qual é a área que há a maior deficiência, uma pesquisa de opinião, a saúde, em praticamente todas as pesquisas que eu conheço, é apontada em primeiro lugar. E há uma deficiência, há uma falta de recurso para a saúde. E um governo que queira atender a demanda popular, um poder que queira atender a população, precisa ampliar os recursos na área da saúde. A Assembleia de Santa Catarina atuou de várias maneiras no sentido de aumentar o investimento em saúde no estado de Santa Catarina. Uma delas foi esta emenda constitucional. Esta emenda constitucional, que foi uma emenda que foi, inclusive, patrocinada por mais da metade das câmaras de vereadores do estado, que aqui apresentaram uma emenda constitucional, ela amplia os recursos de saúde de 12% para 15%. Ora, o governador, licenciado, que diz que vai renunciar ao cargo para concorrer a um outro cargo público em início de abril, ele trabalhou, de certa forma, sempre no sentido de boicotar as ações aqui da Assembleia para ampliar esse recurso da saúde. No final do ano, por exemplo, ele editou uma medida provisória que altera o chamado Fundo de Atendimento aos Hospitais Filantrópicos. Esse fundo, que era basicamente com recursos aqui da Assembleia, dizia que esses recursos eram extras, eram para ampliar os recursos de saúde. Era um recurso novo. Ora, quando a Assembleia aprovou esse recurso, disse que era para cirurgias novas. No recesso do ano passado, o governador editou a medida provisória e permitiu que se pagassem as cirurgias passadas. Resultado, não foi feita nenhuma cirurgia nova. Agora, no recesso, aproveitando 28 de dezembro, aproveitando novamente a ausência aqui dos deputados, editou uma nova medida provisória dizendo que esses recursos desse fundo filantrópico, para os hospitais filantrópicos, ele está incluso no percentual. Então, tirou o recurso da saúde. Mais recursos do estado da saúde. E agora, na hora que sai do governo para uma viagem aí para a Europa, diz que está indo para a Espanha para aprender mais lá com o seu co-irmão espanhol como administrar as coisas públicas, ele propõe uma ação direta de inconstitucionalidade dia 14 de fevereiro contra a emenda constitucional que aumentou esses recursos para a saúde. E vejam, quais são as argumentações para dizer que a emenda é inconstitucional. Ele cita a Lei Complementar 141, que está aqui à minha frente, na minha mão, que é aquela que fixa os percentuais mínimos para a saúde para a União, Estados e Municípios. Cita a emenda constitucional 72, que é aquela que nós aprovamos, e fala também sobre o artigo 198 da Constituição, que é aquele que diz que uma lei complementar federal criaria um valor mínimo para a saúde. Então, ele argumenta que a emenda constitucional da Assembleia é inconstitucional e também que o artigo 11 da Lei Complementar 141 federal é inconstitucional. E por que ele tem que argumentar que a Lei Complementar 141 também é inconstitucional? Porque ele diz o seguinte: o que diz a Lei Complementar 141? No seu artigo 11. Diz exatamente, explicitamente, que os estados, federais e os municípios deverão observar os dispostos
o disposto nas respectivas constituições ou leis orgânicas, sempre que os percentuais nela estabelecidos forem superiores ao fixado nessa lei complementar. Então, diz aqui que pode ter percentuais maiores. Ora, argumenta o eminente procurador que subsidia o governador, argumenta o governador, que a lei complementar não poderia autorizar os estados a colocarem um outro percentual. Ora, se a emenda constitucional, se a Constituição Federal, no artigo 98, diz que uma lei complementar vai fixar, e ela fixou em 12% para os estados, mas diz que os estados podem ampliar, é como se ela dissesse assim, é 12 mais do que fixar. A Constituição Federal autorizou essa lei complementar a dizer o valor. Ela diz que é 12, mas diz que os estados podem ampliar. Em absoluto, está retirando a capacidade legislativa da União. Então, não procede a ideia de que esse dispositivo é inconstitucional, da Lei Complementar 141, porque se ele diz que é 12 para os estados, mas que pode ampliar, ele poderia dizer mais do que 12. A Constituição permitiu ele fixar. Ele diz que é 12 e diz que os estados podem ampliar. Depois, argumenta o senhor governador sobre a separação dos poderes. E argumenta que a LDO, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, são leis de iniciativa privativa do Executivo. Evidente que são. Só o governador pode propor essas leis. Mas aqui não é uma lei orçamentária desta ordem. Não estamos tratando da LOA, nem do PPP, nem da lei de diretrizes orçamentárias. E não propondo a Assembleia, por exemplo, inclusive mudar. Se ele dissesse que ia gastar 3% no ano em determinada área, na LDO nós poderíamos alterar para 3,5%. Não se trata aqui de lei orçamentária. Não é uma lei orçamentária, é uma fixação de percentual. Não é o caso de fixação de percentual para outras áreas, onde o Supremo já decidiu. Claro que eu não posso fixar aqui um percentual para a segurança pública, eu não posso fixar um percentual aqui para outras áreas, mas para a saúde eu posso. Claro que posso, porque a Constituição diz que pode, diz que a Lei Complementar Federal autoriza a fixar um percentual, e esta lei diz que os estados podem ampliarem este percentual, e que foi o que o estado de Santa Catarina o fez. Diz também o eminente procurador que, no caso de separação dos poderes, está afrontando porque quem tem que dizer o percentual que vai gastar em saúde é o Executivo. Em absoluto, o orçamento, mesmo que a lei seja fixada, proposta pelo Executivo, nós poderíamos aqui, se quiséssemos, aumentar para 30% em saúde no orçamento, nós podemos modificar o orçamento. E aqui uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional porque a Assembleia de Santa Catarina, legítima representante do povo catarinense, entendeu que é preciso aplicar mais em saúde. Não é prerrogativa do Executivo, não é uma ditadura, não é o governador sozinho que diz o que é política pública. Aliás, muitas vezes políticas públicas são discutidas até pelo judiciário, em alguns casos. Ora, se o legislativo não puder discutir política pública, nós temos uma coisa ditatorial. É claro que no Brasil, o chefe do executivo sempre acha que é o dono da bola, é o dono do campinho, e é ele que pode fazê-lo. Mas o que demonstra o governador ausente, o governador que está fora, é de que não tem nenhuma preocupação com a saúde em Santa Catarina. Bom, é só ver. A situação, por exemplo, do Hospital Público de Lages, Teresa Ramos, e eu converso seguidamente com os servidores, é a pior da história.
pela falta de remédio, pela falta de exame, pela falta de recurso, pela falta de ação. E isso não é diferente dos outros hospitais públicos. A ação do governo, deste governo, que estava instalado até a semana passada em Santa Catarina, em relação à saúde, foi um fracasso. Foi uma falta de atuação. Foi uma falta de investimento. Não aplicava nem o mínimo que devia aplicar. Essa Assembleia, preocupada com isso, ouvindo o clamor popular, ouvindo as pessoas falarem e dizendo: deputados, precisamos mais dinheiro para a saúde, precisamos mais recursos. O que vossas excelências estão fazendo? Esta Assembleia, ouvindo o clamor, ouvindo as câmaras de vereadores, decidiu, por unanimidade dos que votaram, ampliar de 12% para 15% os recursos gastos em saúde no Estado de Santa Catarina, por entender que saúde é, sem dúvida nenhuma, uma área prioritária, que precisa de mais dinheiro, que precisa de atuação do poder público. É um setor que está ficando mais caro, que não pode esperar. Muitas vezes outras obras podem esperar, mas a saúde não pode. Entendeu isso? E fez a emenda. Discutiu, debateu e aprovou a emenda. E agora o que faz o senhor Raimundo Colombo, que parece que foi o seu último ato no governo? Foi o último ato. Se ele saiu agora, disse que vai dar uma caminhada, vai voltar só em abril para renunciar, foi o último ato. Como último ato do governo, ao que parece, ele propõe, dia 14 de fevereiro, uma ação direta de inconstitucionalidade para retirar 3% do orçamento, ou seja, para retirar 20% do orçamento total da saúde por uma proposta. Mas nós esperamos, evidentemente, que entenda o Supremo Tribunal Federal que esta é uma emenda constitucional. E já falei com o deputado Zé Milton, vamos conversar com outros parlamentares, conversar com a Assembleia, para fazer lá uma boa defesa da constitucionalidade, uma boa argumentação da constitucionalidade, para que esta ação do governador sainte aí, do governador que está na Europa, esta última ação dele no governo, a última ação, deputado Kennedy, última ação dele foi propor uma ação direta em inconstitucionalidade contra aquela proposta que o deputado Kennedy está aqui, já falou muitas vezes, a ação mais importante que esse parlamento fez aqui, como falou o deputado Sareta agora mesmo, deputado Zé, a ação mais importante que o parlamento fez, para dizer que esta ação de benefício aos catarinenses é uma ação inconstitucional e que a Assembleia não deveria tê-lo feito. Nós esperamos que o Supremo declare isso constitucional e tenho convicção que o governador atual, Eduardo Moreira, vai aplicar sim, já tenha dito, os 14% da saúde neste ano, e o próximo governador que vai entrar, que certamente vai ter que ser alguém mais sensível do que esse que saiu aí, do governador sainte, para a saúde, para que apliquemos 15%, sim, na saúde dos catarinenses, para que o nosso povo tenha uma saúde melhor. Obrigado.